Aqui eu quero comentar um outro caso que me foi enviado e a dúvida seria se os dentes anteriores seriam mantidos ou não. E esse é o caso de um paciente jovem, ele já estava fazendo um tratamento periodontal com outro profissional e estava insatisfeito porque, segundo ele, a limpeza era mal feita e a gente pode observar uma presença de cálculo subgengival pela radiografia panorâmica. Olha, radiografia não é método diagnóstico de cálculo, mas se a gente consegue enxergar, essas massas de cálculo são muito grandes. E eu quero dizer também para o pessoal que gosta muito de instrumentação manual que para instrumentação manual é muito difícil tirar esse cálculo e que é muito mais fácil a gente ir fazendo instrumentação ultrassônica e ainda assim é de difícil acesso, principalmente quando começar a chegar assim, olha, na distal do molar inferior, nas interproximais, e que, de verdade, se a gente não conseguir tirar todo o cálculo de uma vez, não é esse o maior dos problemas, porque eu já falei em tantos outros vídeos que tratamento periodontal não é remoção de cálculo. O cálculo é só a pontinha do iceberg. O objetivo do tratamento periodontal é fazer um equilíbrio da microbiota, é uma desbiose. Nós temos uma grande quantidade de bactérias relacionadas à doença e a gente quer retornar para ter uma maior quantidade de bactérias relacionadas à saúde e diminuir essas bactérias relacionadas à doença. Então, se nós conseguimos equilibrar a microbiota através da instrumentação, da terapia mecânica, que é raspagem, instrumentação ultrassônica, instrumentação manual, o que for, mas se a gente conseguir deixar a superfície radicular detoxificada, sem toxinas bacterianas, a gente vai conseguir aos poucos diminuir a quantidade de bactérias periodontopatogênicas e voltar a uma proporção comum. Então, limpeza mal feita necessariamente não é causa de insucesso de tratamento. Insucesso de tratamento talvez seja a não obtenção de um controle de placa adequado, a não remoção de todo biofilme patogênico, e aqui eu falo que não usar evidenciador de placa fica difícil, porque a gente não consegue enxergar que às vezes o paciente tem finas massas de cálculo e a gente não consegue deixar perfeitamente liso. A dúvida aqui é se vai extrair os dentes anteriores, tanto superiores quanto inferiores. A outra dúvida aqui é que como é que a gente vai conseguir a colaboração do paciente, que a gente precisa que ele higienize melhor. E aqui também eu preciso reforçar que a instrução de higiene é outro dos menores problemas, porque o paciente precisa dar uma melhoradinha e se o paciente não conseguir fazer a limpeza mais perfeita do mundo, o que a gente tem que fazer é ter controle da situação para a gente não se passar por profissional ruim, porque e deixar muito claro que ou o paciente melhora o controle de placa dele, ou a gente vai ter que fazer um controle de placa por ele com maior frequência para que a gente consiga ter o controle da doença. O nosso objetivo não é tratar a doença, é tratar a doença de alguma forma. Ou ele vai fazer uma higiene doméstica melhor, ou a gente vai fazer, mas principalmente a gente precisa deixar esse ambiente bucal fácil para que ele consiga higienizar. Então, essa raiz residual precisa ser removida. Aqui foi removido recentemente. Felizmente, o paciente aparenta não ter lesão de furca e ele tem bolsas periodontais bem profundas aqui, mas desde que a gente consiga controlar a microbiota e deixar a superfície radicular lisa, sem cálculo, a gente vai conseguir sucesso em médio prazo. Quando se pergunta se os dentes podem ser mantidos ou não, se dá para fazer enxerto ósseo, eu preciso dizer que aqui na bateria anterior não é possível fazer enxerto ósseo, tá? Por que eu sei isso? Porque existe uma perda óssea chamada perda óssea horizontal. Ela é reta, olha só. E nessa perda óssea horizontal é uma perda óssea que foi acontecendo lentamente ao longo do tempo. Também acontece isso quando os dentes são muito próximos ou quando o osso é fino. Então, ao invés de perder de forma assim inclinada, então, por exemplo, aqui o osso é grosso, nós estamos frente a uma mandíbula, então perde um pouquinho, mas vocês conseguem ver que existe um cinza aqui, ele acabou não perdendo todo o osso. Ele perdeu aqui, tem uma lâmina dura, mas ele, ou por vestibular ou por lingual, ele tem uma camada de osso, porque esse osso é grosso. Então aqui é uma perda óssea
de pelo menos duas paredes, parede do fundo, parede lateral, três paredes aqui, parede embaixo, então ele tem três paredes ósseas circundantes. Aqui não tem, aqui é uma perda óssea reta, é uma perda óssea horizontal. Aqui não tem que faça crescer em osso e altura. Ah, mas tem como fazer enxerto ósseo, tem como fazer crescer osso em altura. Tem como fazer crescer osso em altura se nós extrairmos essas raízes e começarmos, colocarmos um tipo de regeneração óssea guiada para conseguir fazer crescer osso. Aí dá. Mas aí já é outra proposta. A pergunta que se faz na hora do planejamento é assim: o paciente deseja remover os dentes para instalação de implantes? Outra pergunta: o paciente tem condições de extrair os dentes e instalar implante? Porque eu observo uma situação de pouca flexibilidade nos planejamentos em dizer para o paciente: olha, paciente, você não tem outra saída, porque a única saída é extrair os dentes e colocar o implante. Aí o paciente para de comprar comida para ter que pagar o implante, o paciente para tudo na sua vida para pagar os implantes, depois não tem mais dinheiro para fazer manutenção periimplantar e ele começa a perder por doença periimplantar. Porque um fator de risco para a doença periimplantar é ter doença periodontal prévia. Então, se ele tiver uma recidiva em algum lugar, ele vai ter doença aqui também. Então, são fatores a serem ponderados. A outra coisa que a gente tem que levar em consideração é se a oclusão está equilibrada. E tem trauma, tem parafunção, aqui na posição, ou a gente já teve uma migração patológica, ou ele já bateu os dentes e os dentes já se moveram, ou já é uma perda óssea tão pronunciada que já tem uma mobilidade exagerada e aqui não tem mais como. Se for isso mesmo, se o nível ósseo estiver mais ou menos aqui a esse nível, é melhor que eles sejam extraídos. Quando alguém diz assim: ah, mas professora, você não tem o caso completo, o antes, durante, depois. Você sabe que eu não gosto disso. Eu gosto dessa coisa geral, cheia de opções, que eu chamo de tema clínico. E o tema clínico surgiu desde a época da faculdade, quando a gente discutia os temas clínicos, porque o caso clínico ele vai exigir que tenha uma solução. E se eu tivesse esse paciente nas minhas mãos e eu documentasse passo a passo do começo até o final e mostrasse, talvez você tivesse a sensação de que só haveria uma saída. E nunca tem uma. A periodontia é subjetiva, a gente tem várias possibilidades de tratamento. Por exemplo, digamos que esses incisivos inferiores não tivessem muita mobilidade. Aqui eu acho que tem, mas não tivesse muita mobilidade, ou se somente um deles tivesse grande mobilidade. Qual seria uma opção? Uma opção seria fazer uma contenção, porque a união vai fazer a força. O paciente vai ser muito bem orientado a usar uma escova interproximal, muito bem orientado é falar, é ter no consultório, mostrar, dar para o paciente pegar na mão, mexer, ele mesmo limpar, dizer para ele onde ele vai comprar, ou pedir para que ele traga depois que ele tenha comprado e dizer para o paciente: está vendo como está melhorando porque você está conseguindo higienizar aqui? Ele vai entender. E é isso que vai trazer o resultado. Não adianta só falar e depois ficar reclamando que o paciente não segue. Tem que estar sempre orientando e cobrando. Se, por exemplo, ele tivesse um dente perdido, a gente primeiro faz a contenção, claro que deixa avisado para o paciente sobre o nosso planejamento, ele vai higienizar e depois de ter feito a contenção, a gente anestesia, corta na cervical e empurra a raiz perdida. E depois arredonda aqui na cervical. A gente vai prevenir um efeito chamado efeito dominó, que se a gente extrair um incisivo e mantiver outros incisivos que tem pouca inserção, que tem raiz fina, e colocar, por exemplo, uma PPR, o apoio da PPR pode estar apertando os outros demais dentes e você está causando uma perda óssea devagar em todos os dentes. A gente não quer isso. Então, conversando com a equipe de prótese, para quem não tem muitas condições, essa tem sido a melhor. E às vezes eu deixo claro para o paciente, olha, o efeito dominó é assim e que a gente vai combinar que você precisa voltar para a manutenção preventiva e ou você investe nessa manutenção preventiva que é mais barato do que ter um problema protético e mantém esses dentes por enquanto eles durarem e eles vão se manter em saúde
se eles não tiverem sangramento, se eles não tiverem cálculo e se você retornar na periodicidade desejada. Isso aqui vai se manter muito bem. Por quê? Pode até colocar uma prótese, mas nessa prótese você também vai ter os problemas protéticos, que é ter que fazer uma substituição frequente ou periódica. Então, essa é uma das opções. Mas tem paciente, por exemplo, paciente que é motorista de caminhão, são pacientes que desaparecem pelo mundo. Às vezes, a melhor indicação é ter uma posição menos conservadora e partir para aquilo que vai ser mais durável mesmo. Em relação aos dentes superiores, o paciente tem até uma pequena vantagem porque ele tem raízes curvas, mas eu já observo uma pequena mobilidade porque o ligamento ele está ligeiramente espessado, mas não muito. Olhos centrais, eu não enxergo espessamento. Aqui a gente tem realmente pouca inserção. Como é que a gente vê a inserção? A gente imagina que a junção cemento-esmalte conta mais ou menos 3 milímetros a partir da junção cemento-esmalte. Aqui é o 100% de nível ósseo. Do 100% de nível ósseo, aqui seria 50%, mas não é 50%, porque pela área de contato, a gente tem uma raiz cônica, 50% é um pouco menos, é aqui. E 40% vai ser aqui. Então, aqui, vamos dizer que o paciente tem mais ou menos uns 35% de nível de inserção. E 30% é o nível mínimo, mínimo, mínimo do mínimo para manter os dentes. Se o paciente for um paciente que se incomoda com esses black spaces, que realmente tem, e se o paciente tem condições de ter implantes dentários, tem condições de fazer uma manutenção periimplantar, está super indicada a extração e a substituição por implantes. Mas se o paciente não tem condições, é sempre melhor para a estética do paciente, para a manutenção do paciente, manter esses dentes, visto que ele vai fazer a manutenção desses e vai fazer a manutenção desses. É pela boca, não é por dente. Então, talvez fosse interessante fazer uma contenção em caráter definitivo, de canino a canino, orientar o paciente que ele vai usar a escova interdental para conseguir deixar sempre limpo. Ah, e os black spaces, como é que a gente faz? Existe uma prótese de resina acrílica que ela é colocada presa como se fosse uma peça de Lego que ela vem e clica nos espaços interproximais que alguns protesistas fazem, que ela acaba ficando muito bonita. E ela é destacável, é fácil de higienizar depois aqui e é uma das opções. Portanto, o tratamento periodontal, ele precisa levar em consideração o que a gente tem no resto do arco. Por exemplo, se o paciente tivesse muitos outros dentes faltantes, talvez possa ser interessante a gente extrair esses dentes e acrescentar ou fazer uma nova PPR, ou o paciente já tivesse com uma PPR antiga e ele fosse fazer uma nova, ou o paciente não fosse realmente daqueles mais conscientes e não tivesse nem aí em perder os dentes ou não, talvez nós optássemos pela extração. Tudo depende do quanto o paciente vai ter vontade de cuidar, disposição em colaborar e vontade de retornar para as manutenções periódicas. E de qualquer forma, sendo essa uma periodontite de progressão rápida ou periodontite agressiva, é um paciente jovem de 34 anos, isso responde muito bem à terapia antimicrobiana sistêmica e a gente tem sim um prognóstico favorável aqui. Então, eu não vejo por que refletir sobre essas possibilidades e quando a gente fica na dúvida, a gente chama o paciente para conversar e, claro, apostar na manutenção preventiva. Não existe tratamento periodontal que dê certo ou que funcione em longo prazo sem uma manutenção preventiva adequada, sem um programa de manutenção preventiva. Se a gente não conseguir instituir isso e se a gente não tiver sucesso nisso, qualquer tratamento periodontal regenerativo, com cirurgia, com enxerto, com material importado, com o que quer que se coloque, vai ter sucesso em longo prazo e vai estar fadado a um insucesso, a recidiva. E quando tiver recidiva, nós vamos ter um paciente mais difícil ainda, que é o paciente descrente. Ele não acredita mais em nada que você falar, porque ele vai começar a achar que isso não tem jeito, isso não resolve e eu não quero mais tratar os meus dentes
e é muito difícil da gente convencer o paciente de que as coisas mudaram e que agora pode ser diferente. Então, os insucessos dos nossos colegas acabam trazendo dificuldades para tratamentos futuros. E é por isso que essa conversa, essa área de debates em relação à periodontia se faz tão importante. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Periodiária, que vai falar dessa periodontia de todos os dias que aparece nas nossas vidas. Eu espero o seu joinha, eu espero a sua inscrição no canal e eu espero sua dúvida, seu comentário, se você achou que é útil, se você concorda, se você discorda. Eu preciso saber para que eu consiga postar um conteúdo cada vez melhor para você. Até agora, então, muito obrigada pela audiência. Até o próximo vídeo.